Boa noite, paz seja convosco, glória a Deus. Mais uma vez eu tô aqui no Instagram para fazer mais uma live. Hoje o meu tema é super legal, é um tema muito interessante, muito apropriado para esses dias, quando a intimidade com Deus transforma o casamento. O que você acha? Você acha que a intimidade com Deus transforma os casamentos ou não? A intimidade com Deus pode mudar a sua história? Pode mudar o seu modo de ser, o seu modo de agir? O que você acha? Oi, Jéssica, paz do Senhor, tudo bem? Eu quero ler um texto aqui. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a pastora Andréia vai entrar aqui comigo para a gente papear sobre esse assunto, sobre esse tema, mas eu quero ler um texto com você, né, para dar início aqui, né, na nossa live. Lá em Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 29, diz assim: Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava na presença do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam o seu rosto que resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Boa noite, paz do Senhor. Você que está entrando aí. E eu queria só ler um textinho pequenininho lá de 2 Coríntios capítulo 3, que diz assim, o ministério, lá no verso 7. Paz, Aninha. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória, em comparação com a glória superior. Se o que se desvanecia se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. E lá no verso 18 diz assim: Assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Não é? Então, o tema hoje, quando a intimidade com Deus transforma o casamento, quando a intimidade com Deus transforma a nossa história, a nossa vida, né? Eu achei muito interessante esse texto, porque quando Moisés fica os 40 dias lá no monte, pela segunda vez, ele sobe o monte e fica com o Senhor 40 dias. Quando ele desce com seu rosto resplandecendo. E Paulo vem aqui falando em 2 Coríntios, que essa glória que estava em Moisés, que esteve sobre ele, está em nós, está sobre nós. E essa glória é poderosa para nos transformar. Quanto mais os nossos casamentos, quanto mais os nossos relacionamentos. Então eu quero fazer uma oração e logo em seguida eu vou estar convidando aí minha amiga, a pastora Andréia, para estar aqui comigo, para que a gente fale desse assunto. Você pode participar também, colocando uns comentários aí, né? Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar também, coloca aí, a gente vai lendo, vai respondendo conforme a gente consegue. E também envia live para ir para os seus amigos, para os seus parentes, para o seu cônjuge, manda aí no aviãozinho, tá bom? A live fica salva aqui no meu perfil, fica salva lá no YouTube, no meu canal, chamado Chave Mestra, né? Então, quem quiser assistir depois, pode assistir também. Pai, em nome de Jesus, nós
Apresentamos ao Senhor esse tempo, eu dedico ao Senhor todo esse tempo, Pai, que nós estaremos aqui juntas, eu e a pastora Andréia e o pessoal que está aqui com a gente, Senhor. Esse tempo é dedicado ao Senhor, que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, que o Senhor venha ministrando aos nossos corações, que o Senhor venha se revelando a nós através da Sua palavra. Por onde quer que essa live chegar, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado, que vidas sejam alcançadas e tocadas pelo Teu poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como Moisés esteve contigo aqueles 40 dias naquele monte, Senhor, e desceu daquele lugar com a sua face resplandecendo. E Paulo nos garante, Senhor, que glória maior está sobre nós por causa do Teu Espírito que habita em nós. Seja assim sobre as nossas vidas, para trazer sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos relacionamentos, Senhor, toda a transformação que é necessária, Senhor, e que só o Teu Espírito pode fazer. Tu tens plena liberdade, Senhor. Administra esse tempo, conduz esse tempo para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou lá enviar o convite para Andréia. Já já ela está entrando aqui. Nós vamos falar desse tema aí super importante, super interessante, né? Que fala, né, da glória do Senhor que transforma a nossa história. Oi, pastora, paz do Oi, Senhor. tudo Tudo, bem? tudo e você? Tudo em Também estou bem, paz? graças a Deus. Ai, que bom que você tá bem, amiga. Olha só, hein? Eu estava aqui falando, né, da questão dessa experiência tão maravilhosa que Moisés teve, né? De ficar aqueles 40 dias. Ele ficou primeiro os 40 dias, desceu com a tábua, teve o episódio lá do bezerro de ouro, quebrou as tábuas, depois ele sobe de novo, Ah, e aí ele desce com a face resplandecente, né, Andréia? Meu, eu fico lendo esses textos, eu não sei, eu fico falando, Senhor, eu quero isso também. Faz é comigo, tão, faz de novo. é tão Você também é interessante, assim? né? É com certeza, né? Mas isso acho que é resultado da intimidade, né? Que é justamente esse tema, né? Proposto para essa noite. O que a intimidade produz, né? Moisés subiu, ficou aqueles dias com o Senhor, com Deus. Ele desceu e muitas vezes ele nem percebeu, né? Foram as pessoas que perceberam. Olha só que interessante. Quem vive essa intimidade, né, com Deus, às vezes nem percebe o quanto mudou, né? Às vezes se cobra até muito, mas os outros percebem, né? É muito interessante isso. Legal isso. Essa verdadeira transformação, ela não acontece assim num espetáculo, né? Numa coisa, a pessoa não percebe a intimidade que ele teve ali com Moisés fez com que ele descesse com o rosto ali resplandecente, né? Cheio da glória do Senhor. E que lindo isso, né, pastora? Lindo, lindo, lindo. Muito profundo isso que você falou. Eu não tinha pensado nisso, que ele nem se deu conta Ele de nem que se deu, né? foram as pessoas que viram, né, pastora? Que seja assim com a gente, né? Às vezes, fala a verdade, porque a gente olha para a gente mesma e fala: Meu Deus, eu estou muito longe, eu preciso melhorar. Com Deus, certeza. Muito longe, ai, que muito, muito consolo longe. isso aí que você falou ao meu coração. Na realidade, eu entendo que a intimidade com Deus, ela não nos torna assim impecáveis, né? Mas sensíveis ao Senhor, a Deus, e é isso que a gente está falando, né? Eu também desejo isso, mas muitas vezes a gente se cobra e fala: Meu Deus do céu, como eu gostaria de estar, né? Assim como Moisés, mas às vezes Nossa, tem algum. será que Moisés queria alguma outra coisa a não ser estar na presença de Deus? Acho que não, nossa, acho que ele desejava tanto, né? Tanto que tem a passagem que fala assim, ó, se você não vir comigo, se o Senhor não ir comigo, não me envie, não me mande ir, né? E é de fato, acho que a presença do Senhor para ele era o que ele mais desejava, né? Que ele mais zelava, e o desejo dele era justamente obedecer para usufruir dessa presença, né? Deixa eu me ver, deixa eu te ver, nem que seja assim de costas, né?
E ele teve algumas experiências assim que a gente pensa, meu Deus, se eu tivesse uma experiência dessa. Nossa, E olha, aí, Moisés só olha perde só, para Jesus, né, Andréia? e aí mais uma vez eu lembrei de algo de Moisés, quando ele ficou nervoso lá, né? Quando ele bateu na rocha. Então, assim, é, somos seres humanos, né? Não podemos também achar que é uma mágica, né? Que a gente vai ficar um É. anjo, né? Ou pessoa que não erra mais. Eu falei, meu Mas você Deus, só sabe que Deus. ontem eu pensei nisso, eu falei que interessante, né? Tinha toda essa manifestação da glória de Deus sobre a vida de Moisés, mas no momento que ele toca a rocha lá, é a humanidade, né? Que é real, que vai permanecer, né, Andréia? O perfeito nós só seremos no dia que a gente estiver com Jesus na eternidade, porque enquanto a gente estiver aqui, em carne e osso, a gente corre o risco de errar. Vai errar em alguns momentos, vai. Você vê que, engraçado, ele toca a rocha e teve uma consequência tão séria, né? Tão Porque séria. ele não pôde entrar na Terra Prometida por causa disso. Então teve até uma consequência até para ele que tinha toda essa intimidade. É tão interessante que tem algo que também eu penso sobre isso, pastora. Não é o nosso assunto, mas eu penso assim, ok, né? Ele não entrou na Terra Prometida, mas ele entrou num lugar de mais intimidade ainda, no lugar que todo mundo deseja estar um dia, que era com o É, Senhor. é. Imagine só. Então, na realidade, a gente às vezes fica olhando na humanidade, né? Assim, na nossa humanidade, nós somos seres humanos, a gente só pensa assim, nossa, ele não entrou na Terra Prometida, mas teve um certo dia que eu estava orando assim com o Senhor. Eu falei, meu Deus, ele não entrou na Terra Prometida, Senhor, mas ele foi direto para onde com o Senhor. Ele foi para um lugar muito melhor. Ele Olha, a estava gente com o nunca. prometido, Meu né? Deus, ele estava com muito. Nossa, que terra que era que terra é essa, né? Que lugar é esse? Ele já tinha intimidade com o Senhor aqui, teve os momentos dele, né? Inclusive esses 40 dias que ele ficou lá com o Senhor. E, enfim, né? É só uma, uma observação que né? O Senhor tratou meu coração, né? Quando eu estava pensando nessa passagem, eu falei, Senhor, é verdade, né? Então não vou ficar aqui lamentando porque Moisés não entrou na Terra Prometida, né? Ele estava num lugar tão bom. É, E mas é uma lição para a gente é aprender, uma né? lição. Porque ele, ele teve o que era melhor, superior a qualquer terra prometida, superior a qualquer promessa, não é verdade? Ele teve a presença de Deus, ele está na presença de Deus. E eu acho interessante, agora, totalmente fora do nosso assunto, mas eu acho que o pessoal está gostando ainda. Bom, não estou vendo nenhum coraçãozinho aí, mas eu acho É, que explodiu da coração, né? Ninguém tá pelo gostando menos do para a gente assunto. saber se está, né? Brincadeira, mas assim, quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, né? Que ele se diante dos discípulos, né? Que aparece Moisés e Elias. Que é isso, gente? É, Fala a verdade. O que é isso? É surreal um você não negócio quer desse, é sair daquele sobrenatural. lugar. Então, nenhuma terra prometida se compara a Jesus, né? Aí você me fez lembrar do meu livro, né? Entre o altar e a promessa, que eu falo dessas conquistas de território para alcançar uma promessa. Mas Jesus é maior do que qualquer promessa, ele é melhor que qualquer promessa. Está acima de todas as coisas, né? Esse deve ser o nosso maior anseio, nosso maior desejo. Mas, pastora, eu vou deixar você falar do nosso tema, senão a gente vai. É, a gente vai falar, né? Vai seguir aqui. Intimidade, né? Intimidade com Deus, que transforma o casamento, enfim. Eu compartilhei com você, eu falei, que tema, né? Um tema bem desafiador, porque quando a gente fala de transformação, a gente não fala que foi uma mudança, né? Peguei essa caneta, coloquei aqui, mudei de lugar, ou talvez uma melhora, que eu melhorei hoje, mas amanhã estou naquele mesmo lugar, mas é uma transformação, né? A transformação, ela, quando Jesus transformou a água no vinho, não voltou atrás, né? Foi transformado em vinho e só que por outro lado, o Espírito Santo me levou para um versículo, né? Tem um versículo que está lá em Salmos 25:14. 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança.
né? Eu amo esse texto, amo esse salmo. Exato. Eu também amo, amo, amo esse salmo. A intimidade do Senhor é para os temem, os que o temem. Lógico que tem outras versões, mas tem tudo a ver com intimidade, com relacionamento, né? O Senhor confia os seus segredos para aqueles que o temem. É, tem a ver com a amizade, com relacionamento com o Senhor. E aí, quando a gente vai aqui, eu até coloquei aqui, né, no Salmo 25:14, a palavra em hebraico, né, sod, ela significa conselho secreto, conversa reservada, tudo tem a ver com intimidade, né, pastora? Sim, Círculo íntimo, confidência, uma amizade profunda. Não significa simplesmente você estar perto, né? Significa você se relacionar. A intimidade, ela é construída, né? Ela não é do dia para a noite. É algo bem que você vai construindo com encontros, né? Todos os dias, milhares e milhares de encontros, até você construir essa intimidade. E aí também eu fiquei pensando hoje o quanto muitas vezes você falar sobre intimidade está banalizado hoje, né? Nos é. dias de hoje. Só que quando a gente fala a intimidade com Deus, não é só você ter a informação do Senhor, informação de quem é Deus, informação só lendo a palavra. Essa intimidade é construída mesmo com esse relacionamento, né? E isso para mim é muito forte, é muito importante quando a gente lê esse versículo, né? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. A intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E aí, quando a gente fala de intimidade, eu entendo, né? Eu fico pensando sobre intimidade, ela sempre vai acontecer em lugares assim escondidos, lugares de intimidade mesmo, né? Lugar de relacionamento Secretos, né? secretos. O Senhor mesmo, né? Quando ele um pouquinho antes dele ensinar a gente a oração do Pai Nosso, é um versículo até que inclusive você sempre fala, né, pastora? Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, enfim, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, né? Que vê isso em segredo, né? Vê você em secreto ali, no secreto, numa intimidade. Então, essa intimidade com Deus, ela é construída é, no secreto, é construída no lugar onde ninguém vê. Não é um espetáculo, não é um espetáculo. E, consequentemente, essa intimidade ela vem através do temor a Deus, né? O Sim. temor. E aí eu fiquei pensando também, né? Tudo, né? O Espírito Santo foi tratando o meu coração. Quando a gente fala de temor, o temor não é medo, né? É uma graça que a gente tem de amor, de respeito, de obediência a Deus. E é justamente esse temor que nos faz, que nos conduz e que nos traz um caminho de obediência, de arrependimento, muitas vezes, porque nós não somos implacáveis, né? Nós não somos implacáveis eu quero que o meu casamento seja perfeito, porque a gente está falando de casamento aqui, né? A Sim. intimidade com Deus não nos torna implacáveis, de não errar mais. Hoje mesmo eu cheguei super irritada em casa, eu falei, Senhor, olha só, né? Olha o desafio. Mas a graça de você temer ao Senhor e ter essa intimidade com o Senhor, ela te traz essa consciência de obedecer a palavra do Senhor, de correr por um caminho de arrependimento, né? Porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, aliás, nós estamos caminhando neste caminho, né? Com o Senhor, é, a chegar num lugar de perfeição, mas não vai ser aqui nesse lugar, né? E aí eu fico pensando nesse temor a Deus, é justamente essa intimidade, esse temor que vai construindo em nós esse caminho de graça, de arrependimento, de obediência à palavra do Senhor e que vai nos mantendo neste lugar, né, de relacionamento dentro do nosso casamento, né? Porque imagine só.
Se você não tem essa intimidade com o Senhor, se você não tem temor do Senhor, você briga, você discute, você ofende, você faz tudo que hoje em dia acontece, né? Até às vezes dentro de um casamento, de um relacionamento, até com outras pessoas, e você não retorna nesse caminho de arrependimento. Imagine você só construindo desgaste e só indo para frente com desgaste, com falta de honra, falta de respeito, tudo, e você não retorna o caminho, que é o caminho do perdão, do arrependimento. Aonde você vai chegar? A lugar nenhum, né? Com o Exatamente. casamento. Então, eu acho que quando a gente fala justamente de intimidade com Deus, ele nos remete para este lugar de obediência à palavra, de temor ao Senhor e que nos mantém neste lugar de obediência, de arrependimento, que nos dá essa graça, né? Exatamente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? É o que nos torna sábias dentro do lar, é o temor, não é, é a sabedoria que vem do Senhor, que nos dá discernimento de cada situação, é essa graça de enxergar, puxa vida, eu fiz aquilo, nossa, meu Deus, não acredito que eu fiz isso de novo, né? E dar uns passinhos aí para trás e seguir nesse caminho de arrependimento, de pedir perdão, né? De você sempre adotar essa prática, essa instrução do Senhor, né, de perdoar, né? Você Porque sabe, pastora, muitas vezes isso que você está falando tem todo sentido para mim. E acredito que para também as mulheres que estão aqui assistindo, pelo que eu vi, temos mais mulheres aqui do que homens hoje. Mas, assim, faz muito sentido, porque essa intimidade que eu fui conquistando com o Senhor aos poucos e ainda estou nesse projeto de alcançar cada vez mais dele, da é, presença dele. intimidade é fruto de tempo, né, É, pastora? Ninguém constrói intimidade no encontro, né? então, num único encontro, É. né? E esse lugar que eu tenho conquistado pela misericórdia de Deus, pela bondade dele, ele tem me feito retroceder, sabe? Ele me coloca numa posição tão desconfortável e também num temor de perder esse lugar, de perder a presença de Deus, Exato. de perder essa comunhão, que eu tento resolver as coisas rapidamente, para não perder esse lugar, para não perder essa intimidade, né? Ainda falando de Moisés, quando a gente está meditando, né, por causa do nosso jejum lá que nós estamos fazendo na comunidade, você vai vendo um progresso nessa intimidade de Moisés com Deus, né? Então, na primeira vez que ele sobe no monte, ele fica 40 dias com o Senhor em jejum completo, não come, não bebe. Na segunda vez que ele sobe, foi o que você falou aqui já no início. Na segunda vez que ele sobe, quando ele desce com a face resplandecente. E nesse tempo que ele está lá, ele também está clamando para que Deus vá com eles. Né? Você vai ver no capítulo 32, 33, 34, que está falando do mesmo assunto ainda. Então, essa construção de intimidade com Deus, ela te coloca num lugar que não é muito confortável, que É, ou você muda ou você muda. sim, E você a muda primeiro por amor a Jesus. Por amor a Ele, não é nem exatamente. pelo seu cônjuge, primeiro, não é? Primeiro lugar é Jesus. Então eu entendo que você buscar essa intimidade com Deus, eu e você buscarmos, todas nós aqui, ela vai sim gerar uma transformação no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus amigos, com seus parentes. É impossível você não ser transformada. É impossível. Eu penso que é impossível, mas tem que ter essa busca, né, pastora? Na realidade, essa intimidade, ela não faz, é exatamente isso que você falou, ela não faz com que a gente nunca mais deixe de tropeçar, né? De se irritar, de pecar, muitas vezes com a boca, com a irritação, principalmente mulher, né? É. Com algumas atitudes. Nós somos, olha,
Uma vez eu vi uma coisa, achei muito interessante e faz todo sentido, né? Eu não vou lembrar o nome do pregador agora, meu Deus. E a gente gosta bastante dele, que a gente até assiste umas coisas dele, pastor André. Ele fala que homem é o sol e a mulher é a lua, porque a mulher Nossa, tem fases. E eu pensei, meu Deus, o sol ele não tem tem, faces, mulher. ele tem razão, gente, porque só Jesus para dar conta da gente, fala a verdade. Com certeza, né? Mas, mais uma vez, essa intimidade com Deus que traz essa sensibilidade, né? De tudo isso que você falou, pastor. Acho que eu acho que tudo isso se resume nisso. Eu acho que tem a intimidade com Deus é que nos faz permanecer nesse lugar de de não desistir, de correr atrás daquilo que a gente tem que correr. Exatamente isso que você falou. Ah, eu fiz isso aqui, eu não quero de jeito nenhum perder esse lugar que eu conquistei aqui. Eu cheguei até aqui. Não, pelo amor de Deus, Senhor. Se é isso que eu tenho que fazer, ok. Se eu tenho que pedir perdão, ok. Se eu tenho que correr atrás, tudo bem, é isso aí. Mas não que você. Não é que você vai ter uma ausência, né, de pecado, de irritação, não é isso. Mas esse temor também, né, de Deus faz com que você fique atenta e não perca esse lugar que você conquistou de relacionamento com Deus, de conhecer a Deus e de não magoá-lo, né? A verdade é essa, né, pastora? Verdade, você falou a palavra. Exatamente, de não magoá-lo, de não entristecê-lo, da gente permanecer nesse lugar de ensinamento, ensinável, mesmo porque o que Jesus falou, né? Que ele é manso, ele é humilde, né? Aprendei de mim. Então, assim, a gente permanecer nesse lugar de sermos ensinadas, por ele, pelo Espírito Santo, né, pela palavra dele. Na verdade, é, se você tem intimidade com o Senhor, se você tem temor de Deus, é porque você já conquistou também um lugar na palavra do Senhor, né? Porque a intimidade e o temor, ela não vem sem isso daqui, né, pastora? A verdade é Sim, essa. sim. Aliás, tudo começa com as escrituras. Tudo começa aqui. Então, É, assim, não tem como falar ai, que eu tenho intimidade com o Senhor, ai, eu tenho temor do Senhor, se eu não conheço nada da palavra dele, né? É isso daqui. Então, assim, eu entendo que a gente permanece nesse lugar justamente porque a gente sabe também o que está certo e o que está errado, né? A gente aprendeu tudo aqui, a gente tem aprendido, né? A gente tem conquistado os lugares, os territórios através da palavra. É ela que nos garante, ela que nos dá o caminho de conquista, é ela que nos traz clareza daquilo que precisamos fazer ou não. É tudo a palavra. sim, Então, mais uma vez, a partir do momento que eu estou conquistando esse lugar, você falou, e eu acho que é bem isso mesmo, a gente está aqui nessa terra, né? Estamos sendo ensinadas pelo Senhor, e esse lugar de intimidade, esse lugar de temor, ele é conquistado até o dia que o Senhor nos chamar, ele vai ser, né? A gente vai estar andando, vai estar caminhando neste lugar até quando o Senhor nos chamar. É um lugar de conquista mesmo, é um lugar que nós precisamos estar conquistando diariamente o coração do Senhor, né? Chamando a atenção dele, em todo tempo. Porque é o nosso maior, único, exclusivo objetivo. E com isso, consequentemente, a gente traz essa transformação. Assim, aos poucos a gente vai vendo tudo isso dentro da nossa casa, na nossa vida, e eu não tenho sim. dúvida disso, que isso acontece, né? Não tenho dúvida, é exatamente isso que você falou. Eu lembro eu gosto muito de falar de lugares, né? Lugares espirituais. E essa intimidade é como se fosse um lugar que você alcança. Eu lembro de uma experiência que eu vivi e que não tem a ver com casamento, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu lembro que nós fazíamos parte do Ministério de Louvor, você lembra?
na Ah, época do nosso irmão Elias. E eu lembro de quando Deus começou a abrir os meus olhos espirituais e me mostrar um lugar de intimidade, de adoração com Ele, ali em cima do altar. E aquele lugar era tão maravilhoso, que eu todas as vezes que eu subo no púlpito para pregar, ou para ministrar louvor, ou para fazer qualquer coisa, eu quero estar naquele lugar. Parece que Deus te dá uma chave, um acesso, que você entra num lugar espiritual e você governa com Ele naquele lugar. É muito interessante isso. Eu nem sei por que estou falando disso nessa direção. Mas eu entendo que essa intimidade que a gente vai alcançando com o Senhor, ela vai nos dando alguns acessos. E quando você tem noção disso, você não quer perder isso, então você abre mão de qualquer outra coisa para permanecer naquele lugar, para que Jesus se revele naquele lugar. Isso é dentro da sua casa, pode acontecer isso dentro da sua casa, no seu relacionamento com seus filhos, com a sua família. Você tem uma honra a zelar, a honra da presença do Senhor sobre a nossa vida, que a nossa casa enxerga em nós, não é? Todas as mulheres, agora eu estou falando mais com as mulheres, né? Todas as mulheres vai alcançar um lugar desse de honra, porque lá em Provérbios diz que um dos textos diz que o marido dela confia nela, que os filhos a louvam. Então, essa intimidade vai nos levar para um lugar espiritual em que, sem a gente perceber, mas é. as pessoas vão notar que a glória do Senhor está sobre nós. E aí, quando você. De verdade, eu vou falar isso sim com muita franqueza, e tudo é para a glória do Senhor. Quando, dependendo da situação que eu vivo aqui dentro da minha casa, Andréia, eu tento pensar muito antes de meter os pés na jaca, sabe? Porque quando eu erro, eu boto muita coisa a perder. Eu É, ponho muita coisa. Não que eu não erre, gente. Eu, com certeza, eu erro porque sou humana, natural, tô aí lutando igual todo mundo. eu também. Mas eu tenho uma noção, sabe? Eu lembro um dia, já contei isso aqui em live, já contei pregando. Eu estava abrindo a geladeira, meu marido falando um negócio e eu tinha a resposta na ponta da língua. E eu fui abrir a geladeira, veio um provérbio na minha mente assim: aquele que começa uma briga é como se rompesse um dique. Eu já imaginei aquele dique abrindo e aquela água toda vindo, e eu pensei, na hora eu fechei a boca, não respondi, mas aqui dentro de mim borbulhava assim, tipo, meu. Mas eu pensei, Deus, esse provérbio não veio na minha mente por um acaso. Se eu falar, eu vou pôr tudo a perder, se eu falar, vai sair uma discussão. E nós carregamos essa glória do Senhor sobre nós, e isso é com todos, né? Muitas vezes você destrói coisas que você está construindo dentro da sua casa, com seus filhos, nos relacionamentos que a gente está construindo com eles. Então, é como se a glória de Deus fosse pesada, né? O peso da sua glória, né? A gente até canta isso aí, mas o peso da glória muitas vezes também está inserido nessas situações em que você tem que negar a si mesmo, né? Porque para não negociar a intimidade que você tem com Deus, esse lugar de honra que Ele deu, né, para você, né, como uma mulher sábia, uma mulher edificadora, ou para você, homem que possa estar assistindo essa live, né, e chegou e tem entendido o que a gente está falando aqui e se identifica com o que a gente está falando. Você pode ter chegado num lugar de intimidade com Deus que, se você errar, se você falar o que vem na sua cabeça, se você agir sem pensar, você põe um monte de coisa a perder. Hum, E aí, depois você reconstruir o que você mesma derrubou, né? É complicado, né, pastora? é, Isso, né? eu acho que é exatamente isso que você está falando, né? A diferença é você entender que você pode até pensar, a se irritar, fazer algumas coisas que não deveria fazer,
mas você não vai permanecer naquele lugar, né? Você não vai permanecer a mesma, mesmo porque você é confrontada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Sim. Santo nos ama tanto que ele nos confronta. Você ouve a voz dele assim, muito nítida, clara. Olha, de novo, de novo você fez isso, né? O Espírito Santo nos confronta, nos ensina, ele nos chama de volta. Como eu falei lá no início, né? Eles nos chamam de volta para este lugar. E eu acho que isso é a transformação, né? Que ele quer promover, que ele deseja promover na minha vida, na sua vida, que está aqui com a gente hoje, nessa noite, mulher, né, homem. E mais uma vez, não é que a gente vai, né, de um dia para a noite sermos perfeitos, né? Que nem você já me falou isso, né, pastora Rita? Não é de forma alguma. Mas é que nem Não, você falou, quem que será que, né, te deu esse alerta, esse discernimento e fez você relembrar mais uma vez, onde que a gente voltou esse exemplo que você deu? E se você não tivesse conhecimento disso daqui, será que você ia lembrar? claro que Que eu, não. poxa, a palavra fala isso, né? Né? A palavra branda também, né? Como a maçã. E Então, assim, salvas de prata, e né? Imagina salvas de aquelas prata. maçãs, né? Em cima daquela bandeja de prata, aquela coisa linda, né? E para chegar nesse lugar, mas a gente está trabalhando para isso. O Senhor nos lembra, né, da palavra. Uma hora você erra, outra hora não, outra hora você pensa bem antes de falar. É, outra hora você acaba não pensando bem, mas aí o Senhor te leva para este lugar, né, de reflexão, de arrependimento, de perdão, de falar, puxa vida, Senhor, olha só. Mas é que nem você falou, quando você entra nesse lugar de intimidade, quando você alcança esse lugar, né? Eu teria aqui inúmeras, meu Deus do céu, momentos, né? Que eu me recordo também que eu passei com o Senhor e que é um lugar que você não fala, meu Deus, né? Você não negocia, você não quer perder, você fala, meu Deus, é o lugar que Deus te levou e até te provou naquele lugar. Foi um lugar até de provação para ver o quanto você o amava, né? É esse lugar mesmo que você quer ir, isso, aquilo. Você fala, não, abro mão de tudo, porque o que eu quero é o Senhor. Então, esse amor, esse relacionamento, essa intimidade que você tem com o Senhor é algo muito importante. Quantas vezes eu orei e falei, poxa vida, Senhor, obrigada, porque eu estou falando tudo isso, mas o Senhor sabe o quanto eu te amo. Então, assim, né, é algo, não é justificativa, às vezes, né? Que você chega para o Senhor até constrangida de pedir alguma coisa, mas você fala, poxa, mas eu amo tanto o Senhor, eu não estou te pedindo porque, né? Não é barganha, não é nada. O Senhor conhece o amor que eu tenho pelo Senhor. É tão interessante, né? Muito interessante isso. E quando você citou quando Pedro subiu, né, lá com Jesus e quis montar lá a cabana, A tenda, a vamos tenda. fazer uma tenda, Senhor. Quantas vezes eu senti isso? Né? Quantas vezes, né, em algum culto assim eu falo, Senhor, meu Deus, Senhor, eu tô igualzinho Pedro, Senhor, eu não queria sair daqui, Senhor, eu vou ter que sair dali, daquela porta, eu vou sair, vou Nossa, eu para me casa, pego vou pro pensando nisso de trabalho. vez em quando Eu também. constantemente, ultimamente, o que tem acontecido isso, eu falo, meu Deus, não é possível. Toda vez eu lembro, Senhor, vamos montar alguma coisa, o Senhor aqui, eu não queria sair daqui, Senhor. Tamanha é a graça, né, de estar com o Senhor, de sentir Ele em nós, né? Quando você sente que Ele tem prazer de estar em você, e o seu maior prazer é estar nele, né? Eu sou dele, ele é meu e nós somos um só. Então, isso é algo que quando você conquista esse lugar, quando você chega nesse lugar, é algo que você não quer abrir mão, né? Você não vai negociar, você não vai arriscar. Já pensou? Você vai. Eu costumo falar até, inclusive hoje, assim, eu falo para algumas pessoas, meu Deus, sério que você vai fazer? Meu, você não... Ó, se você nem fazer isso, porque você sabe que depois você vai ter que pedir perdão. Por quê? Porque é um relacionamento com Deus que você não quer negociar, que você não quer perder esse lugar de conquista, né? Esse lugar
de intimidade com o Senhor, que você não quer perder, que você não quer negociar de jeito nenhum. Pastora, diante do que a gente está falando aqui, eu estou pensando, né, que muito dos nossos problemas, muito das nossas dificuldades conjugais, tem a ver com essa falta de intimidade com Jesus. Tem a ver. Eu lembro assim né, do início do meu casamento, que tem até um testemunho lá no meu livro de algo que Deus ministrou, né, sobre as nossas vidas, e eu chego a essa conclusão, faltava intimidade com Jesus. Meu Deus. Faltava, porque se você tem uma intimidade com Jesus e você é uma pessoa orgulhosa, Hum. essa intimidade vai te constranger de tal forma que você vai abrir mão do orgulho, da arrogância, da soberba. Deus vai falar com você. E se isso acontece na vida do casal, os dois estão buscando essa intimidade, os dois amam a Jesus, né? E tá buscando essa intimidade, isso vai ser poderoso, porque isso vai transformar a história de vocês. Então, às vezes eu converso com alguns casais, né? E tô ali, às vezes estou Ah, acompanhando, ministrando, estou aconselhando. aconselhando, né? Estou acompanhando eles, tal. E é nítido essa falta de intimidade com Jesus, intimidade com a palavra, porque a palavra ela traz um nível de discernimento que você adquire discernimento de várias formas. Você adquire pela experiência de vida, você adquire pelo conhecimento da palavra e você adquire pelo poder de Deus, que o É, Espírito Santo Santo. libera sobre as nossas vidas. Mas o nível mais básico de discernimento está na palavra. Você conhece a palavra, é só você aplicar ela. E às vezes eu percebo que essa falta de intimidade com a palavra impede que esse casal receba uma transformação na vida deles. Então, diante de um conflito, diante de uma dificuldade, se eles conhecessem determinado texto, se determinado texto fosse revelado ao coração deles, eles não agiriam dessa forma. Então, você vê que muitos dos nossos problemas está relacionado com essa falta de intimidade com Jesus, seja na palavra, seja na oração, seja na comunhão, até mesmo na comunhão com os irmãos, porque a comunhão com os irmãos traz cura, Sim, né? certeza. É o ferro com ferro se aguçando até nas dores. A gente está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Então, é muito interessante, porque essa intimidade com Jesus, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida. E mais uma vez, né, pastora, não que você vai deixar de errar, de Sim, cometer, né? A gente pensa, não tem como não citar, né? O próprio Davi. Ele errou gravemente, né? e Errou tinha intimidade gravemente. com Deus, né, pastora? Mas qual que foi a diferença? Foi a sensibilidade que ele teve, né? Sensibilidade de voltar atrás, de se arrepender. Eu acho que o arrependimento, o temor e essa transformação, ela jamais vai acontecer se o arrependimento, o perdão, ele não tiver envolvido nisso. Eu acho que tudo isso se conversa muito, sabe? Um tá ligado no Sim, outro. Não tem como. Você tem intimidade com Deus, você tem o temor de Deus, e você não negociar esse lugar, lembrando que nós somos humanos, nós somos pecadores. Então, se você não tem conhecimento da palavra, como que você vai entrar num caminho de arrependimento, né? Num caminho de pedir perdão, de se arrepender daquilo que você fez, de você ter sensibilidade. É sensibilidade que você precisa ter, né? sim. Sensibilidade da palavra, sensibilidade com o Espírito Santo, com Deus, para entender que você precisa voltar atrás. Então, assim, tudo isso se conversa, né? Quando você fala de intimidade, de temor ao Senhor, você vai chegar nesse lugar, né? Principalmente quando a gente fala de casamento, nesse lugar de arrependimento, nesse lugar de pedir perdão, né? Constantemente, neste lugar de buscar
no Senhor essa força, né, essa graça de se arrepender e nunca, 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 né, permitir que o Espírito Santo se afaste, né, não afaste de mim, né, não se afaste de mim, o próprio Davi falou, não afasta de mim, não se afaste Teu de mim, espírito, né? que teu Espírito não se afaste de mim, então olha só que importância isso tem, né, uma importância, e muitas vezes, muitos não por falta de conhecimento, que nem você falou, né, que conversa, aconselha alguns casais, por falta de conhecimento, acabam chegando no lugar quase que você fala, meu Deus, daqui acho que não vai ter mais jeito. Você sabe que você falou de Davi e me veio à mente o casamento dele com a Mical, a filha de Saul, né? Olha que interessante. Ela é israelita, ela tem os mesmos princípios, conhece a Deus, pelo menos deveria conhecer, mas quando ela vê Davi dançando para Deus, Ela, numa adoração extravagante, ela fica o quê? Ela fica escandalizada. Ela recrimina ele. Pensa que eles não eram amigos, eles eram um casal, né? Eles eram um casal. O que faltava para Mical? faltou até honra, né? Ela não honrou ele, tá, né? Na frente das Mas assim, pessoas. espiritualmente dizendo, o que faltava para ela? Faltava intimidade com Deus, ela não Deus, tinha. E a gente está falando de duas pessoas da mesma nação que temiam o mesmo Deus. com certeza. Então, aí quando a gente fala do contexto cristão, de igreja, de filho de Deus, essa diferença existe muitas vezes dentro dos casamentos, né? De um que tem uma intimidade maior com Deus e o outro não. E aí muitas vezes acontecem alguns conflitos de opinião. Então, assim, eu posso chegar a uma conclusão que muitos dos conflitos que nós temos enfrentado dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas famílias, é por falta dessa intimidade com Deus, né? É por falta de conhecer mais o Senhor, de ter esse desejo de conhecer mais a Deus. E você vê que no caso de Mical, ela ficou estéril a partir daquele momento Olha a ali. consequência disso, né? A consequência de não ter, porque ela poderia também ter passado pelo processo de arrependimento, né? Mas a Bíblia não relata isso porque de fato não aconteceu, Sim. né? De fato não aconteceu isso. E pensa bem, depois você não ouve mais falar dela. Você não ouve mais falar dela. Né? Então, eu entendo que esse caminho de intimidade não é para um ou para outro. Não era só para Moisés lá quando ele subiu o monte. Qual era a vontade do Pai? Era que todos tivessem intimidade com ele, mas eles pediram. Depois eles falaram: não, sobe você, fala você com Deus e nós te ouviremos. Eles preferiram ouvir o que Deus tinha a dizer através da boca de Moisés Olha só. do que do próprio Eles não Deus. tinham intimidade, né? A Cristiane colocou a intimidade gera confiança. Moisés confiava plenamente, né, no Senhor. Tanto é que ele falou: "Ó, eu não vou se você não for comigo." Com certeza a intimidade gera confiança e é o que o povo ali não tinha, porque, né, vai você, Moisés, e nós ficamos aqui de longe, só de longe, né? Ou É. seja, tava o quê? Tava negociando, tava desprezando essa intimidade, essa aproximação com o Senhor, né? E de conhecer mais o Senhor. E E é aí, isso, se você quer uma transformação para a sua vida pessoal, para o seu casamento, para a sua família, começa com você. Começa você buscando a intimidade com Deus, Deus vai despertar os outros, não é? Mas começa com você. Porque eu acho interessante, pastora, que eles, né, falaram isso, que é de chorar, né, um negócio desse. Fala é, você com Deus que a gente te ouve. Mas eles também ouviam Moisés. Deus trouxe uma graça para que eles obedecessem Moisés. Foi difícil, era duro, um povo difícil, é, mas eles ouviam Moisés.
Só que eu entendo que o propósito de Deus é que todos tenham intimidade com Ele, que todos trilhem esse caminho, porque isso é como aquele óleo na engrenagem, né? Você tem uma engrenagem ali, quando não tem graxa, quando não tem óleo, ela não roda. E essa intimidade com Deus vai gerar uma graça, vai gerar unção para você lidar com os conflitos, para você lidar com as situações difíceis, para você discernir o que realmente está acontecendo, para que você se posicione. Então, eu entendo que essa intimidade ela é fundamental para a nossa vida, esse caminho, né, que É deve ser essencial. trilhado. Essencial, pastor, o relacionamento com Deus, né? Acho que até a gente não consegue sair, né, desse lugar de relacionamento para tudo na nossa vida. Não existe. E, consequentemente, também para o nosso casamento, para o nosso relacionamento dentro de casa, né? Não existe um lugar que você possa estar que vai te gerar essa transformação. O único que tem poder para transformar é Jesus, né? O primeiro milagre de transformação foi no casamento, né? Não foi à toa, um local ali de família, foi um casamento. O que que ele fez ali, o primeiro milagre? Transformou a água em vinho. Então, assim, é Jesus. Jesus que tem o poder de transformação em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso casamento, né? Dentro da nossa casa, no nosso lar. Não tem, não existe outro que pode transformar. Não existe. É, Não tem outro que pode transformar o homem. Foi ele que nos criou, a sua imagem, a sua semelhança. Consequentemente, é só ele que tem o poder de transformar. Né? E quando a gente fala de casamento, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de filhos, a gente está falando de homens e mulheres que foram feitos em imagem e semelhança de Deus, né? Deus nos criou, nos formou conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem. Então é só ele que tem o poder, ele conhece tudo. Só que para isso, como o Senhor mesmo disse, né? A gente precisa dar essa abertura, né? Eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir, ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei, cearei e vou fazer essa transformação. A verdade é essa, né? A sim. transformação vem do Senhor, a transformação é Ele que tem poder para fazer. Só Ele, não tem outro. Parece tão óbvio o que a gente está falando, não é? Para o meio cristão. Parece, mas às Parece vezes tão no dia a óbvio. dia Exatamente, no dia a dia não é real. Às vezes não é real, não é? Então, às vezes, como conselheira, às vezes eu vou ouvir e, e eles não discernem que essa realidade não tem acontecido dentro da casa, não tem acontecido na vida pessoal deles. E por isso eles não colhem o fruto. Não colhe o fruto que eles esperavam, né? Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vós esperais. Quer dizer, o Senhor sabe o que ele tem de bom para liberar sobre a sua vida, né? Sabe muito mais do que eu e você. Mas se essas realidades não acontecem na sua vida, você não vai comer esse fruto. Porque não é real isso, não está acontecendo. E é interessante que, como cristãos, parece óbvio, mas não é real. Então, às vezes, né, antes de bater de frente com as situações, com as lutas, com os conflitos que a gente tem vivido, às vezes a gente precisa parar e olhar para dentro de nós mesmos e entendermos através de Deus, né, da sua palavra, através da comunhão com o Espírito Santo, onde é que a gente tem errado, onde é que a gente falhou para que essas realidades das Escrituras não estejam acontecendo dentro da nossa casa. E não estou falando de perfeição, né, pastora, que a gente está falando desde o nós falamos. início. Ninguém está falando de perfeição aqui, porque não existe família perfeita, não existe casal perfeito. Perfeito só um. Nós estamos lutando para melhorar, para se parecer cada vez mais com Jesus. Então, não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com disposição em mudar,
com ser ensinável, como a pastora Isso. falou, não é? Então, é, parece um bicho de sete cabeças, né? Quando você chega e ouve os conflitos e ouve as reclamações, mas tudo está ligado ao mesmo ponto. Falta intimidade com Deus. Porque, mais uma vez, né, pastora, a intimidade, ela não nos torna impecáveis, né, mas nos torna sensíveis, sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis a obedecer a Deus, sensíveis a nos arrependermos, sensíveis a pedir perdão, né, a discernir. Então é tudo isso, né? Não tem uma. Nós não somos, nós, implacáveis em pecar, em santos até demais, né? Impecáveis, não pecamos, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas a diferença é essa sensibilidade, é esse temor do Senhor, esse temor do Senhor, né? Sim, Essa que é a realidade, essa que é a verdade, isso que deveria ser a rema da nossa vida, né? Quando a gente fala de intimidade com Deus. Porque não somos, mais uma vez, não somos impecáveis, mas quando você tem sensibilidade, é que nem você falou, né? Poxa vida, não quero perder esse lugar, não quero sair daqui, eu não vou negociar isso e fazer que nem Moisés. Se o senhor não for comigo, eu não vou. E é é. isso, né? É E você isso. vê, né, pastora, que é interessante, né? Você tá, a gente está sempre afirmando isso aqui, né? Olha, a Cristiane escreveu a intimidade em Jesus, alinhamento de propósito. O casal passa a caminhar na mesma direção, com os mesmos valores e metas de vida. Isso mesmo, Cristiane, isso Exato. mesmo. Mas, né, pastora, eu estava pensando, você estava falando, né, que a intimidade não nos torna impecáveis, perfeitos, né? E eu pensei rapidamente, nenhum servo de Deus foi perfeito. Se É, você vê Abraão, tinha uma intimidade com Deus, não é? A Kelinha escreveu, estar em conexão com Ana pelo espírito e não a perfeição, mas o relacionamento. Acho que o Ana ali está errado, né? Com o é. Senhor, né? Você vê que Abraão tinha intimidade com Deus, mas também falhou. Moisés tinha intimidade com Deus e também Falhou. falhou. Davi tinha intimidade com Deus, Segundo o também, coração. segundo o coração de Deus, também falhou. Todos. Então, a gente não está falando de perfeição, né? Ah, do Abba. A gente não está falando de perfeição, mas a gente está falando de rendição, de dependência, de amar a Deus, de temor, que é fruto do Espírito, que é fruto de comunhão com Deus, né? De amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu vejo que a intimidade com Deus é fundamental para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa transformação, né? E se eu e você não tivermos isso como um foco na nossa vida, nós realmente estamos perdidos, porque É verdade. é a intimidade com Ele que vai trazer toda a transformação e vai fazer a gente desejar esse lugar. Eu gosto muito quando a palavra diz que o reino, Jesus falou que o reino está em nós, né? É, O reino está em nós, já está tudo aqui dentro. E aí, o que que a gente tem acessado, né? O que a gente tem vivido do reino? Então, Jesus também declarou que nele está o sim, o amém para todas as suas boas é, promessas. Então, o que nos impede de viver essa vida abundante que Jesus prometeu para nós, de viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de cumprimento de promessa? Não é no nosso casamento, porque como eu tenho falado aqui nas lives, eu tenho uma noiva aqui em casa, então eu tô é assistindo assim verdade. ao vivo as expectativas, os É, projetos, os sonhos, né? E por que que muitas vezes a gente não consegue viver isso, né? A Érica escreveu, não sei se estão me vendo. Estou faz tempo.
Ah, não sei, Érica, do que você está falando. Acho que se ela está aqui na live. Ela tá, nós estamos vendo você aqui. Então, é o que que está impedindo, né? Que a gente viva isso, viva tudo isso. É verdade, né? Porque muitas vezes não é Deus mudar todas as circunstâncias, né, ao nosso redor, mas mudar nós dentro de cada uma delas, né? Porque as coisas vão continuar acontecendo. Não é Deus Exatamente. mudar todas as circunstâncias, mas é mudar nós dentro de cada uma delas, né? Isso que é, eu acho que é o grande desafio, mas com a graça do Senhor, com o amor de Deus, com essa intimidade, com esse temor de Deus, a gente consegue, né? Em nome de Ah, Jesus, a gente cada uma de nós. consegue. A gente consegue. A gente tem os exemplos bíblicos aí, né? A gente tem o Moisés, a gente tem o Abraão, não é? A gente tem todos os exemplos. A gente tem Davi, a gente tem os É, profetas, a gente tem os discípulos, nós temos o Paulo, não é? Que fala a verdade, aquele homem que tinha uma história totalmente oposta, né? Ao Evangelho, de repente tem um encontro com Jesus ali. E cadê aquele Paulo, né? Cadê aquele primeiro Paulo lá que perseguia os cristãos, que matava todo mundo, que tinha autoridade para matar, que fazia, acontecia? O que que o cara se tornou, gente? é, Extremamente humilde. é. Nossa, fala a verdade, quando você vai lendo ali as cartas, você vai vendo aquele homem, o que ele se tornou, o que essa intimidade com Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Então, nós temos esses desafios aí de ver esses exemplos, né? É. Para nos inspirar, né, pastora? Ele mesmo fala, né? Se tem alguém que deveria se vangloriar, deveria se orgulhar, seria eu, né? Circuncidado no oitavo dia, e isso, aquilo, da tribo de. Enfim, vai falando tudo aquilo que ele tinha, né? Ele falava, mas tem por perda todas as coisas, né? Para conhecer o Senhor. Então era o que ele mais amava, o que ele mais buscava, era esse conhecimento do Senhor, essa intimidade com Deus. É muito interessante isso, né? É. Glória a Deus por isso. E até aquele que veio do Pai como homem, parava tudo para ter intimidade com seu Pai. Nossa, exatamente. Deixava de dormir, Ia orar no tempo certo. não é? Passava as madrugadas lá orando, não é? Todo mundo cansado e ele ia lá estar com o Pai, sendo o próprio Filho de Deus. Será que ele precisava? Será que ele não falava com o Pai todo o tempo, Andréia? Todo Todo o tempo. tempo aqui, ó, pai, e agora? Faço o quê? Onde eu vou? Mas ele reservava um tempo para estar só ele e o pai. Se ele fazia isso, irmãos, o que somos nós? Eu estava até procurando aqui. Quem somos nós? Porque às vezes, pastora, eu fico falando com Deus o dia inteiro aqui na minha casa. Imagino. Quando eu não estou falando com as pessoas, eu estou falando com Deus. Mas mesmo, irmãos, mesmo que você seja muito usado por Deus, mesmo que você tenha um ministério maravilhoso, abundante, frutífero, isso não te exclui de ter o seu tempo de intimidade com Não Deus. tem como, né? Não tem como. Não tem como. Filipenses 3, 4, 6. E a gente vê que Jesus fazia isso. Ele reservava um tempo para estar com o Pai, para ter intimidade com o Pai. E nós, irmãos, como é que a gente vai negligenciar a intimidade com Deus? Como é que nós vamos negligenciar esse lugar de intimidade, abrir mão desse lugar? Isso é desafiador, né, pastor André? É muito desafiador. Não tem como, né? Esse lugar é um lugar que a gente não deveria negociar nunca, né? É, não deveria, não deve, né? Porque é nesse lugar que você recebe a força, o vigor para seguir em frente e para vencer todas as dificuldades. E você vê que é interessante porque a gente está falando de transformação e você citou Paulo, né? Você quer um exemplo maior de transformação também
do que Paulo, né? Humanamente falando, né? Ele foi transformado daquele que perseguia, né, para ser perseguido também agora, né? Então, assim, é muito interessante, né? Mas ele deixou tudo isso porque o que ele mais amava era Jesus, o que ele mais amava era o conhecimento de Cristo, né? Então, eu acho que é um bom exemplo para a gente aqui, né? Nessa noite também, além de todos aqueles que nós falamos, né? Davi, Moisés, tantos outros, mas Paulo, quando a gente fala, né, da carnalidade dele, né, de tudo que ele viveu, de quem ele foi, quem ele se tornou, através dessa transformação, através do conhecimento de Cristo. É muito claro isso que ele fala, né? Através E do você vê, conhecimento. ele já tinha até um nível de conhecimento muito bom quando ele escreveu Filipenses e É, falou: três. eu quero conhecê-lo mais, né? Eu até abri aqui, ó, ele falou assim. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Alegremos-nos no que Cristo fez por nós. Não nos colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Ele era israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, né? Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Olha só o que ele fala, assim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Olha isso. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Olha que forte isso, né? Tudo ele largou, ou seja, ele era tudo isso, né? Ele tinha tantas credenciais aí, né? Tão, tantas honrarias, mas ele não conhecia Cristo. Olha só, olha isso, ele não conhecia Jesus. E depois, ainda conhecendo, ele ainda falou que nada era nada era comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Gente. Então, o conhecimento de Jesus, do Senhor, da palavra do Senhor, do Espírito Santo, do nosso Abba, Pai, é o que traz essa transformação, né? É o que nos traz e que nos conduz para este lugar de vida, né? E vida é abundância, de transformação, de arrependimento, de temor. E olha, e vamos falar a verdade, né, pastora? Essa intimidade, parece que é um sacrifício fazer tudo isso. Isso é um lugar que quando você chega nesse lugar, você não quer sair nunca mais, que nem a gente Nunca acabou aqui mais. falando de algumas experiências, né? Então, acho que todos aqui deveriam, né? E isso vai trazer, lógico, vai trazer consequência para toda a sua vida, né? Inclusive no casamento benéficas, né? Mas, de qualquer forma, essa intimidade com Deus é a coisa mais maravilhosa, a coisa mais maravilhosa, né, que existe para nós, seres humanos. É o Senhor permitir que, através de Jesus, né, que se entregou na cruz por nós, né, e através do Teu Espírito Santo, a gente pode chegar, pode entrar neste lugar, né, de intimidade, né, no Santo dos Santos. Então, isso é maravilhoso. É. Isso é É isso. maravilhoso e não tem dinheiro que pague isso, não É, tem ouro que seja que supere o valor do ouro, não supera esse lugar, não supera essa oportunidade, é. não supera esse tipo de o relacionamento que a gente tem com Jesus e que vai realmente nos transformar cada vez mais de glória em glória a imagem de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa história, né? Nós já estamos aqui encerrando, né? Eu queria falar um pouquinho da pastora Andréia. A pastora Andréia é uma amiga muito querida, de muitos anos já. Agora ela é uma escritora, ela tem um devocional lindo. Pastora, está com ele aí fácil? Que o meu tá lá na sala, você podia Deixa mostrar eu pegar pra aqui só um gente. minutinho. Isso.
Ela tem um devocional lindo, escrito em português e alemão, né? Se você é um material muito bonito, muito bem feito, uma capa linda. Gente, esse aqui, ó, Aí, ó. vou falar Fala um pouco. você, pastora, do seu É devocional. um devocional que é de 365 dias, que envolve 365 mulheres, mulheres improváveis, mulheres que contam sua história, mulheres que contam aqui a cada dia uma experiência, né? Tudo dentro da palavra. E essa primeira edição, ela é em português e alemão, né? A gente vai ter aí uma próxima, e se Deus quiser, esse ano ainda que vai ser português e inglês. Mas ele é muito lindo, né? É um devocional que conta histórias reais, né? De pessoas, ó, tá vendo? Tem cada dia, tem a fotinho e o nome da pessoa que escreveu, enfim, Um bem papel legal. muito legal, um papel bonito, é um material muito legal, gente. Olha, quem quiser adquirir o devocional, né, da pastora Andréia, procura ela aí no link no Instagram dela, Andréia Carla. Se quiser falar comigo também, eu mando o contato dela para você e você adquire o devocional dela, que é uma delícia, gente. Tem mensagens maravilhosas lá que são edificantes, né? Fala um pouquinho mais de você, pastora. Tem alguma outra coisa que você gostaria? Não, 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 pode falar você. Ai, pastora, Tá muito ótimo, até te obrigada. agradeço também, pastora, por ter dado essa, né, essa abertura. Nem Que isso, esperava, mas glória a Deus, que honra. Obrigada, viu? Você imagina, eu que sempre agradeço. honrando, né? Sempre honrando seus convidados, as pessoas que. Imagina. Nós estamos juntas, pastora, em nome É de verdade. Jesus. Eu Então, quero tamo ver junto. Deus te abençoar cada vez Glória a mais e que tudo Deus. que Deus tem dentro de você, que Ele mesmo tem semeado, venha florescer, né? Amém. Florescer, florescer, vem para fora, transbordando, para a glória dele Amém. mesmo e para alegrar seu coração. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Sei que sua vida é super corrida, né? Sei que o tema foi desafiador, né? Mas foi uma bênção, né? Então, Deus é bom, né, pastora? É Deus é bom. muito bom, Deus nos surpreende. Aí você fala de novo, aí você vai assim, né? Com aquela coisinha, ai, Senhor, que vergonha. Porque a gente tem intimidade com o Senhor, né? Então você fala, nossa, meu Deus, que vergonha. Meu Deus, por que que eu fui. Mas é assim mesmo, a gente vai, né? Ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui é artista, ninguém aqui tem experiência nisso aqui que a gente está fazendo, mas a gente está na dependência do Espírito Santo, a gente ama Ele, ama Jesus. E eis-me aqui, né, pastora? Muito obrigada por ter aceitado o convite, ter aceitado o desafio. É sempre muito bom estar com você, é sempre muito bom falar de Jesus com você, É, né? Então, muito obrigada. Eu quero que você ore por nós, né? amém. Só vou deixar meus recadinhos aqui, né, para o pessoal que está assistindo a live, vai ficar salva no meu perfil aqui no Instagram, vai ficar salva no perfil da pastora Andréia, e depois vai lá para o YouTube, no meu canal, chamado Chave Mestra, né? Quando você assistir, que a gente postar a live, curte a live, republica, comenta, curte lá no YouTube também, né? Isso ajuda a plataforma a entender que o material foi bom, que o pessoal gostou, né? E vai me seguindo aí, que eu tenho outras lives aí para fazer com outras pessoas, né? Algumas já estão até aqui, a Soraya tá Oh, aqui, vai glória a fazer live comigo, Deus. pastora Mércia também, né? O que eu vi que entrou, não sei se ainda continua, mas em nome de Jesus vai fazer uma live comigo. A apóstola Silvia vai fazer também. Olha! Estou aí com umas mulheres de Deus aí para fazer a live comigo. E depois eu quero chamar os irmãos, os pastores, os amigos também, né? Eu gosto de trazer os irmãos para falar também, porque eles às vezes têm às vezes não, eles têm uma visão um pouco diferenciada, algumas vivências. Então eu acho legal que eles falem também, tá bom? Pastora, é com você. Ah, pastora Rita, quero agradecer também todas que estiveram aqui conosco e principalmente a você pelo convite, pela honra, né, de poder fazer parte dessa live com você. É sempre muito edificante. A pastora Rita é uma amiga muito querida minha também, Glória a uma Deus. mulher
cheia de sabedoria, né? Acredito aqui que a maioria aqui já deve ter conversado com ela, uma mulher que tem realmente esse dom de ministrar uma palavra sábia, uma palavra de conhecimento, né? Glória Por dele. todos aqueles que estão ao redor dela, eu aprendo muito com a pastora Rita. Ela é uma bênção na minha vida, né? Eu fico até emocionada de falar, para variar. Oh, Para variar, eu não sou assim, não, né, não, gente? não, Né? não. A Milene tá aí, né? Acho que eu não sou assim, não. Mas muito obrigada, pastora Rita. Eu quero sim orar para todas as mulheres que estão aqui conosco, os homens que entrarem, né? Para todos aqueles que vão ouvir, que vão ver essa live. Então, assim, mais uma vez, pastora Rita, que o Senhor prospere a obra das suas mãos, que todos os projetos que o Senhor tem colocado nas suas mãos venha prosperar, que o Senhor Amém. venha abrir portas que precisam ser abertas, que o Senhor te dê mais ainda graça, né, para estar neste lugar, para estar nesse lugar que também é um desafio, né, como você mesmo Sim. falou. Mas que o Senhor permaneça te dando essa graça, essa autoridade que você tem, né? E essa ousadia no espírito de seguir em frente, de fazer aquilo que tem que ser feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Eu creio que o Senhor colocou nas tuas mãos um projeto muito lindo, muito maravilhoso. Eu também tenho orado e o Senhor, com certeza, para ele já está tudo consumado, a gente já sabe, né? Já foi tudo estabelecido. Tem o tempo de manifestação aqui na terra, né? Que é o tempo determinado do Senhor. Tá bom? Em Amém. nome de Amém, Jesus. Vamos pastora. orar, Obrigada. tá? Deus querido, Deus amado, Deus Queridos. bendito e santo. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, tu és lindo e maravilhoso, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, nós te rendemos glórias, declaramos que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de ti, só o Senhor é o Deus, o amado das nossas almas, o desejado das nações, aquele que nós amamos, Senhor. Tu és tão bondoso, Deus, e eu quero te agradecer por este tempo, Senhor. E eu quero também colocar cada mulher, cada pessoa que esteve conosco nesta live, Senhor, a pastora Rita, Senhor, cada uma dessas vidas, Pai, Senhor, que em nome de Jesus seja liberada hoje uma unção, um desejo, Senhor, uma fome, uma sede de te conhecer mais e mais, Senhor, de ter esse relacionamento, de chegar nesse lugar de intimidade contigo, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. Senhor, em o nome de Jesus, dê, Senhor, experiências com elas, que vai permanecer, Pai. Não experiências passageiras, Senhor, mas experiências que marquem o coração delas, Senhor, Pai, que leve cativo tudo aquilo que não pertence a ti, da mente, Senhor, delas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, libera cada mulher, cada homem, cada um que ouvir esta live, Senhor, para chegar neste lugar de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor. Pai, eu quero liberar também uma unção de adoração sobre cada mulher que está aqui, Senhor. Essa adoração que faz de cada uma delas, de cada um deles, Senhor, esses adoradores, esses verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, e são achados e são encontrados pelo Senhor, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, abençoa cada uma dessas vidas, os seus relacionamentos, os seus casamentos, que essa intimidade com o Senhor traga este temor, Senhor. Pai, em o nome de Jesus, que é o princípio da sabedoria. E faça de nós, Senhor, mulheres sábias, Senhor, homens corajosos, fiéis, Pai, em o nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome que eu oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém Aleluia. e amém. Amém, amém. Nossa, enquanto a gente orava, meu coração transbordava assim. Aí eu que fiquei emocionada. Tô com os olhos aqui tudo molhado, vou ficar parecendo um panda, porque borra Abençoa tudo. as mulheres que estão aqui também, né, pastora, que ainda não são casadas, mas que desejam um Sim, relacionamento. Se você quiser orar, pastora, ora. eu oro. Então Eu vamos orar. oro, porque eu amo as solteiras que querem se casar. E eu amo casamento, gente. Ó, você que não sabe, eu escrevi um livro para casais, noivos e casais. Então eu vou orar pelas solteiras, tá bom? Divorciadas, Isso, viúvas, exato, não exato. é?
Em nome de Exato. Jesus, Pai, nós sabemos que há poder no nome de Jesus. Por isso eu te peço nesta noite, junto com todas essas mulheres que Sim, estão Pai, em aqui, com nome de esses homens que Jesus, estão Pai. aqui, Senhor. A Sim, tua Pai. palavra diz que nós ligarmos na terra, ligado no É céu. Pai, verdade, em Pai. nome de Jesus. Foi o Senhor quem viu que não era bom que Adão ficasse só. Pai, Foi o em nome de Senhor quem Jesus. viu que ele precisava de uma companheira. Sim, Pai, Pai. o Senhor conhece o coração dessas mulheres, Sim, desses Pai, homens em que nome de podem estar Jesus. assistindo essa live. Sim, Senhor, Pai. prepara uma pessoa. Sim, Pai. Prepara um esposo, uma Sim, esposa, Pai, Senhor. em Prepara um nome de Jesus. companheiro. Que o Sim, Senhor Pai. abençoe essa união, que o Senhor alegre o coração dos teus filhos, das tuas Em filhas, que nome de eles possam Jesus. ser felizes num relacionamento Em conjugal, que nome as de tuas Jesus. promessas se cumpram sobre a vida deles, Pai. Sim, Que papai, não em haja nome de falta de Jesus. nada, Senhor. Que Sim, eles Pai. venham celebrar a tua graça, a tua Em bondade, nome Pai de querido, Jesus, nos papai. relacionamentos deles, Pai. E também abençoa os casados, Senhor, que estão aqui. Em As nome de mulheres, os Jesus, homens, Senhor, abençoa o casamento deles, que o Pai. nível de intimidade deles contigo aumente cada dia mais, Senhor. Não somente com as mulheres, mas com os homens também. Que Em eles nome possam de Jesus. testemunhar, Senhor, desse poder de intimidade contigo, Senhor, para que o casamento deles seja aperfeiçoado cada vez mais, Em nome para de a glória Jesus. do teu nome, Senhor. Amém. Amém e Amém. 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 Glória a Deus, glória a Glória a Deus, Deus. aleluia. Ah, Ana Lipe, é isso? Você chegou no final, querida. Deus te abençoe, viu? Pastora, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Pessoal, a paz do Amém. Todos nós. Senhor. A Paz, paz. Até gente. Deus semana que vem. abençoe.